sempre algum cálculo, assim, na aula. Tá. Porque eu percebi que no trabalho a gente sempre tem uma questão, pelo menos, que a gente tem que desenvolver um cálculo, por mais simples que seja. Mas aí, né, eu tenho certas dificuldades em ter um raciocínio matemático. Aí se eu ver o senhor talvez fazendo nos exemplos, eu consiga desenvolver melhor. Tá, tranquilo. Como a gente vai trabalhar, dentre outras coisas, monopólio, tem alguns cálculos, eu vou tentar não exagerar, mas tem algumas coisas. E tudo que eu colocar, Derek, vai ser sempre, como eu combinei com vocês no começo, só, no máximo, equação do primeiro grau simples. Mas eu vou tentar trazer mais. Pois bem, Sabrina pediu aqui a questão gráfica de Kaldor-Hicks. Não, na verdade, a ideia de Kaldor-Hicks, vamos lá, você lembra os dois conceitos mais importantes de eficiência? É a eficiência de Pareto, que é o quê? Hein, pessoal? O que seria eficiência pelo conceito de Pareto? Sabrina. Ou Wesley, pode? Já tirou o microfone? Melhorar para todos ou um sem prejudicar o outro. Seria Exatamente. isso. Uhum. E o de Kaldor-Hicks? É a variação da satisfação social. E a possibilidade de compensar? Exatamente. Professor, uma dúvida, não sei se vai fugir um pouco o foco. Claro, Enzo. Eu já estudei que essa relação de Pareto é alguma coisa relacionada a 80-20%, só que eu nunca entendi Tá. o motivo de ter essa proporção de 80 para 20. Não, isso aí não, na verdade não é a eficiência de Pareto, é o que se chama de proporção de Pareto. Ele era um economista italiano, Vilfredo Pareto, e ele estudava, dentre outras coisas, uma das principais áreas de estudo dele era sobre empresa, economia, a parte de que hoje em dia a gente chama de escolha do produtor, que a gente viu sobre os mercados, lembra? As curvas de custo e tal. E na ideia dele, que hoje em dia isso é mais estudado em administração, Enzo, porque não tem amparo científico. Mas só que tem um amparo lógico muito, muito prático, muito importante. Cortou aqui, não? Travou? Aqui deu uma travadinha, professor. Eu fiz a pergunta e caí, professor. Tá. Se puderem deixar quem puder deixar a câmera ligada, facilita tanto para eu ver o entendimento de vocês, como até para eu conseguir ver quando trava. Mas enfim, como eu estava falando, Pareto, Enzo, ele era um economista italiano que estudava os conjuntos de produção das empresas. E nessas análises dele, ele chegou a algumas conclusões que não eram tão científicas. Tudo bem que para a época, a gente está falando aí do começo do século XX, final do século XIX, era algo mais aceito, essa visão prática. E hoje em dia, tanto é que essa relação de Pareto, vou botar aqui a parte, é a relação 80-20. Isso é muito usado na administração, existem várias práticas, mas não é tão científico o critério. Que é o quê? Ele diz que 80% da receita vem de 20% dos produtos. E essa lógica serve para muita coisa na vida. Por mais que não seja uma certeza científica, mas é um conhecimento prático bem importante. Então, a gente não vai trabalhar isso, mas essa relação de Pareto, esses números de Pareto, indicam relação de custo. Isso serve tanto para receitas como para custo. Sei lá, 80% dos custos vem de 20% dos insumos. Dizendo o quê? Que existe uma parte central em tudo na vida que é mais importante e que ela é responsável pela maior parte dos custos e dos benefícios. Resumidamente é essa. Como ele chegou nesses números? Experiência prática. Não é uma coisa fechada. Vamos pensar em concurso, por exemplo. Talvez o número o percentual das matérias seja mais do que 20% que responde a 80% da prova.
a prova da OAB. Não são 20% das matérias. É um pouco mais, talvez. 30%. Que responde a maior parte da prova. Você não precisa estudar todos os assuntos. Sei lá, não precisa estudar direito eleitoral para a prova da OAB. Porque é uma matéria que cai poucas questões. Tá? Tranquilo mesmo? Entendi. Então, é um conceito que a gente não vai trabalhar, mas que é muito usado na administração. Pois bem, então, voltando aos critérios de eficiência desse mesmo cara, de Pareto, é como Wesley falou, melhora, vou botar aqui de um jeito bem pouco usual, melhora sem piorar. Melhora para alguns, sem piorar para ninguém. Então, sem piorar é o que é essencial. E a de Caldor Hicks, como não lembro quem falou, se foi Sabrina ou se foi Natália, pode haver compensação. Não precisa que ela ocorra, apenas a possibilidade. Possibilidade de compensar. Tá? Então, se o Estado tira, e o exemplo que eu dei, inclusive, foi de tributação. As pessoas que pagam imposto, elas não ficam contentes com isso. Mas o nível de satisfação que gera para quem recebe as transferências, ela gera um nível de satisfação social maior do que o de sabor criado para quem paga. Tá? Eu acho que Sabrina falou isso e Natália falou um conceito importante que é do somatório, né? Então, a variação do somatório é positiva. Tranquilo, Sabrina? Foi você que perguntou, não foi? Tranquilo, professor. Eu só fico com dúvida mesmo na questão do gráfico, assim, conceituar, tá ok. Mas é porque esses critérios são conceituais. Você não tem um gráfico deles. Tá? O que eu fiz lá foi uma relação de trocas, não foi? Mas ele não era um gráfico, era só um eixo com a estrutura de preços. O que precisa saber é essa relação. Tá certo, tá tudo ok, obrigada. Pois bem, com relação ao monopólio, eu vou falando do tema e se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam. Tá? Tá. O que é o monopólio? Lara? O distanciamento do mercado de concorrência perfeita quando certas empresas monopolizam o mercado e, enfim, não propagam a concorrência, o livre mercado. Tá. Quem quer complementar? O professor, seria quando uma empresa ela detém um mercado inteiro. Certo. E quando as empresas são capazes de, não sei se a palavra certa é definir o preço, mas de mudar. Tá. E o que caracteriza? Oi. Não, eu só ia dizer que eu acho que basicamente a retenção de uma parcela específica do mercado por um determinado provedor. Tipo, Perfeito. Acho que todos os comentários se complementam. E quais são os elementos que caracterizam o monopólio? Então, um só ofertante, né? E aí, por que só tem um ofertante? Por que não tem mais ofertante? No vídeo o senhor disse que tinha muita barreira, né? Exatamente. É a característica extrema, são infinitas barreiras.
enquanto no mercado de concorrência perfeita não tem nenhuma barreira. E as barreiras podem ser classificadas em dois grupos. As barreiras legais, que são os monopólios legais, e os monopólios naturais. Os mais frequentes são os monopólios legais. O que é isso? É algum exemplo? O Chiu tinha dado exemplo da Petrobras no vídeo. Certo, mas o que é o monopólio legal e o que é Não, nesse caso, digamos, tem uma lei que institui que só uma empresa pode explorar determinado recurso. Só a Petrobras pode explorar petróleo no Brasil. antigamente, até os anos 90. Isso. Perfeito. Algum outro exemplo? Os Correios podem ser considerados um monopólio atualmente, professor? Os Correios é um monopólio legal, né? Ainda tem decisão do STF que diz que é exclusivo do Estado. E aí você tocou num ponto interessante, Mariel, que diz respeito a serviços públicos. Nem todos os serviços públicos precisam ser prestados de modo como monopólio. Em alguns casos, a lei restringe a concorrência. Em outros, não. Mas isso vocês vão ver melhor em direito administrativo e direito econômico. Tá. Então, direito de propriedade intelectual, por exemplo. Vou pegar um outro caso importante de monopólio legal. Por que que o Brasil ou qualquer país não produz a vacina com base na tecnologia da Pfizer, lá de RNA mensageiro, a vacina da Covid? Patente? Exato. Porque eles têm um monopólio legal por conta das pesquisas que foram feitas lá. Então, das principais fontes do monopólio são os direitos de propriedade intelectual. E o que são as barreiras naturais? O que é um monopólio natural? Bárbara. O senhor deu um exemplo lá, só que eu esqueci o termozinho que falava. Eu acho que... Não era... Mas você deu um exemplo aqui no chat. Oi? Foi. Complemento, Sabrina. De que, às vezes, para entrar no mercado, acho que você até citou em aula, para entrar no mercado, às vezes é tão difícil, os custos são tão altos, que aí não é satisfatório, assim, para uma empresa tentar concorrer com uma já estruturada. Então, de certa forma, já é um monopólio natural, né? Exatamente. E aí está ligado à tecnologia, aos custos. Como a Bárbara colocou aqui, que eu tinha visto em algum livro, as redes telefônicas. Antigamente, acho que não é do tempo de vocês, a gente só tinha telefone ligado com base em rede, nos postes mesmo, telefone fixo. E aí havia um monopólio estatal, né, que na Paraíba tinha Telpa. Existia esse monopólio, tanto legal, mas também natural. Mesmo que tivesse um concorrente, ele não tinha como criar uma estrutura, porque o custo de instalação seria muito alto. Tá? Então, o exemplo clássico é de saneamento urbano. Imagina, o saneamento é tão caro que um país como o Brasil não tem nem 60% das pessoas com saneamento básico em casa. Aí vão ter duas empresas concorrendo. O custo é muito alto. Então, geralmente está ligado à estrutura de custos, como a Sabrina falou. E isso, com o tempo, muda. Então, as redes telefônicas mudaram, tanto legalmente como tecnologicamente, e hoje em dia, com celular, por mais que a estrutura seja cara, é possível ter concorrência. Tanto é que a gente tem 2, 3 empresas concorrendo. Não é verdade? Tá, então, as barreiras, o que mais? Os produtos, só tem um produto só, então a gente não precisa especificar. E como alguém falou, acho que foi Natália, no monopólio eles não são tomadores de preço.
O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eles afetam diretamente o preço de mercado? Exatamente. Enquanto no mercado de concorrência perfeita, eles não conseguem mudar o preço do mercado, porque há uma pulverização. No monopólio, há uma concentração tão grande que eles já terminam a quantidade de mercado, então eles mudam o preço. E aí, com isso, a definição dele de quantidade é diferente. Tá? Porque os preços, você lembra que o nosso modelo, ele só vende produto, não é? Então, a receita dele, a receita do monopolista, assim como a receita do produtor que está no mercado de concorrência perfeita, vai ser igual a quantidade vezes o preço. Né? Qual vai ser a receita marginal? A receita... Eu acho que ela é constante, não sei. A receita marginal, ela é, como a gente considera que a receita total é a quantidade vezes o preço, a receita marginal vai ser sempre o que ele vai ganhar por uma unidade a mais, que é o preço. Não é verdade? Faz sentido? Ou não? Faz sentido o seu preço? Calma, volta só essa informação um pouquinho, pra ver se eu entender direitinho o que o senhor acabou de falar. Tá. Eu disse que a receita marginal é a receita que ele recebe por um produto a mais vendido. Não é isso? Qual vai ser essa receita? E Nathalie? É o preço, né? É o preço. É o preço daquela última unidade. É o preço. Então isso serve para os dois. Tanto mercado de concorrência perfeita como monopólio. A diferença está... Então isso aqui vale para os dois. A diferença se encontra no fato de que no mercado de concorrência perfeita o preço é constante. Ele é externo, tá? Ele é um tomador de preço. O preço, por exemplo, é do cupcake que eu faço, o preço é R$30 no mercado. Se eu produzir 0, vai ser 30. Se eu produzir o máximo que eu posso, vai ser 30. Tá? Professor, eu não estou entendendo na parte da receita total e nessa relação de quantidade e preço. Você está falando que na receita marginal a gente tem um preço que ele diminui na unidade, né, que é o marginal. Mas na receita total, o preço não seria um valor acumulado, um valor total? Não, o preço vai ser a gente considerando que todos os bens são produzidos são vendidos pelo mesmo preço, vai ser o total de cupcakes que eu vendi pelo preço, não é? Na minha fábrica de cupcakes, qual vai ser a minha receita? Se eu vendi 30 cupcakes a R$30. 600. Não vai ser o total de cupcakes 30 vezes o preço. Não é? Certo? Por isso que a gente considera aqui que ele está vendendo para todas as pessoas pelo mesmo preço. Certo? Isso vale para qualquer mercado. Tranquilo, Lara? Tá certo. Então a receita total dele vai ser a quantidade que ele produziu vezes o preço que ele vendeu. Considerando que isso serve para qualquer coisa, né? Se você, sei lá, vende serviços advocatícios e cobra R$1.000 por consultoria. Sua receita total vai ser a quantidade de consultorias que você deu vezes o preço. É um médico que vende o seu
sua consulta por R$100 a consulta. A receita total dele vai ser a quantidade vezes o preço. Tranquilo? Sim. Professor, então, recapitulando, no mercado de concorrência perfeita, o preço, apesar da quantidade fabricada, sempre vai se manter o mesmo. Exatamente. Já no monopólio, não. No monopólio vai ser sempre quantidade vezes o preço, para não desbalancear, dar prejuízo no mercado. Quase, Lucas, vamos devagar. Essa relação a receita marginal vai ser sempre o preço. Sempre. O que ocorre no mercado de concorrência perfeita, o preço é constante, ele é externo à decisão do produtor. Tá? Então, eu estou no mercado de concorrência perfeita, produzindo cupcake. O preço, quem determina não sou eu. Eu tenho que ver qual o preço que as pessoas pagam por ele. Tá? E aí vamos supor que seja R$30, o preço é R$30. No mercado monopolista, aí é um procedimento diferente. No monopólio, ele não é tomador de preço. Então, o preço muda de acordo com a quantidade que eu oferto. É uma variável endógena. É interno à minha decisão. Então eu tenho que considerar só existe o meu cupcake para vender, sei lá, tem um monopólio aqui no prédio onde eu moro. É proibido uma outra pessoa vender cupcake aqui. O preço que eu vou trabalhar vai depender da quantidade que eu vou produzir. Não é um preço externo, não vai ser o mercado que vai determinar. Então a receita marginal não deveria ser oposta ao custo marginal. Não, esqueça por enquanto o custo marginal, Mariel. Vamos pensar primeiro em receita. A receita marginal sendo igual à variação do preço pela variação do produto. Não, a receita marginal vai ser o preço, vai ser o quanto você vai ganhar mais. Tá? A gente vai ver essa relação com o custo daqui a pouco. Eu estou indo por partes. Tranquilo isso aqui? Não precisam aceitar isso como sendo um fato porque eu estou falando, não. Tá? Isso precisa ficar lógico para vocês. Posso seguir? Professor, só uma curiosidade. O monopólio, ele não se sustenta, né? Dependendo do aumento de preço que ele colocar. Se não for de um produto essencial. Tipo, que a pessoa compraria dependendo de qualquer preço. Exatamente, Luiz. No monopólio, a gente também usa aquela curva de oferta e de procura. Também usa aquela curva. Existe uma curva de oferta no monopólio. Ele não pode colocar simplesmente qualquer preço, porque senão ele não consegue vender. Tá. Então vamos para o passo seguinte. E aí a gente vai entrar nessa preocupação aí de Mariel. Se lembram que o custo marginal, a receita marginal tem que ser igual ao custo marginal, né? Quando ele vai decidir a produção. Vocês entendem por que isso, né? Vamos lá. Vale a pena... Derek, vale a pena eu produzir quando a receita marginal é maior do que o custo marginal? Eu continuar produzindo? Não. A receita marginal é maior do que o custo marginal. Então imagina, a receita que eu tenho por um cupcake é
R$30 e o custo marginal que eu tenho para produzi-lo é 20. Você continuaria produzindo? Sim. Então, continua, né? Até que o custo vai aumentando. Como a gente viu, o custo marginal ele tende a ser crescente. Se chegasse num ponto onde o custo marginal é maior do que a receita marginal, se eu tiver que aumentar um cupcake, o custo desse um cupcake a mais vai ser R$35. Vale a pena eu produzir esse um a mais? Vale a pena, Sabrina? Tá. Então, eu vou parar de produzir no ponto onde a receita for igual ao custo. Não é que nesse ponto, eu sou indiferente a produzir e não produzir. Certo? Eu vou produzindo até esse ponto. Tá. E aí, só um minuto. Meninos! Silêncio! Silêncio, que eu estou dando aula. Tá. E aí, quando a gente vai ver as curvas de custo, você lembra que a gente, antes das curvas de custo, a gente tem que entender essa questão aqui do preço que é interno à decisão, né? E aí fazer um pouco de cálculo como o Derek pediu. Vamos lá, vamos pensar que a gente tem uma curva de oferta que sai do 6 e vai até o 6. Que é preço, aqui quantidade. Tá? Desculpa, essa curva é demanda. Tá? Isso é demanda. Certo? Nessa curva de demanda... Opa, caiu, né? Voltou, pessoal? Acho que foi só uma travadinha, eu acho. Caiu não, desculpa. Então, essa curva de demanda a gente pode representar pela função preço igual a 6 menos Q. É isso? Essa curva de demanda inversa. Tranquilo para chegar nessa função? Pois é, Pietro, eu acho que o problema é aqui, porque... E é engraçado que toda vez funciona bem durante o dia, mas essa hora, toda vez que eu estou dando aula para vocês, fica com esse problema, né? Mas o pessoal tá falando que tá tranquilo para eles, pessoal. Eu acho que é para mim, porque até a câmera do pessoal fica sumindo aqui, entendeu? Então acho que a minha internet tá oscilando. Não sei. Mas enfim, posso continuar? Dá para... Estão ouvindo? Pode, professor, tá tranquilo aqui. Tá. Então, essa é a função de demanda. Não é isso, a função inversa. Tá? Tranquilo para chegar nela? O 6, esse 6 aqui vem daqui, e esse menos Q porque vai diminuindo 1 por quantidade a mais. Certo? Então vamos pensar. Fazer uma tabelazinha aqui. Para primeira unidade, para unidade 0, 1 a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para o preço dessas unidades, a gente tem a receita total de quando a quantidade é 0, a receita total é 0. Não é isso? Quando eu tenho a quantidade 1, o preço vai ser 5 e a receita total vai ser 5. Que é esse ponto aqui. Tranquilo, pessoal? Travou ou não? Tá tranquilo, professor. Tá. Vamos botar aqui quantidade. Deixa eu botar mais uma linha de preço. Quando a quantidade é 0,
o preço é 6. Quando é 1, o preço é 5. 4, 3, 2, 1, 0. Não é isso? E a receita total, a gente vai só multiplicar, vai ser 0, 5, 8, 9, 8, 5 e 0. Não é isso, pessoal? Então, sairia daqui, iria... Tá, só esse gráfico. Aqui no ponto 3. Seria mais ou menos isso? O gráfico? Não é isso, pessoal? Sim. Tá. Para a gente analisar a receita marginal, seria o preço em cada um desses momentos, a gente vai pensar na inclinação da... Sim, e essa curva daqui, verde que a gente tem, só para completar, a gente tinha a receita total igual quantidade vezes preço. Eu já tenho essa relação aqui, posso substituir. Então, receita total vai ser quantidade vezes 6 menos Q. Receita total vai ser menos Q ao quadrado mais 6Q, que é essa parábola que a gente tem aqui. A receita marginal, ela é sempre a variação da quantidade pela variação do preço. A variação da receita pela quantidade. Não é isso? Estão lembrados? Então a gente vai medir sempre a inclinação. Vamos pensar aqui nos pontos. A gente vai medir sempre a inclinação desse triângulo daqui. E aí, fazendo isso de modo contínuo, a gente vai ter uma curva que ela vai passar aqui. Passa exatamente no ponto 3. E o que é que ela diz passando aqui no ponto 3? Porque a partir do ponto 3, a receita marginal ela é decrescente. Não é verdade? Professor, eu acho que não entendi muito bem não essa O questão. custo dela vai ser, para produzir, seria menos lucrativo, porque o custo ia ser maior que a receita. Exatamente. A receita vai ser... Como a gente vê, o ponto máximo de receita é esse daqui, né? O ponto 3. Se eu produzir 1 a mais do que 3, eu vou ter uma receita menor do que no 3, não é? Não estou falando de lucro, não. Estou falando só de receita. Professor, então no ponto 3, a partir do momento que começa a decair, por exemplo, estava 9, depois foi para 8, depois foi para 5, depois para 0, aí não vale mais a pena, né? Não vale, Essa não. visão que a gente tem que ter? Não. Daqui a pouco a gente chega aí, Sabrina. Para a gente saber se vale a pena, a gente tem que analisar tanto a receita como os custos. Você lembra dessa relação? A gente está olhando aqui só a receita. Tá? Eu estou só mostrando a vocês de onde vem a curva de receita marginal inclinada. Tá? Depois do ponto máximo, que é o 3 aqui, que é no caso de uma função linear, o ponto médio, exatamente entre 0 e 6, depois desse ponto 3, esse ponto A, a receita vai diminuir, porque a quantidade vai diminuir mais ainda. Como a Natália falou. Tranquilo? A parte matemática vocês não precisam
acompanhar disso daí, tá? Não precisam entender. É só entender a parte lógica. Se o ofertante, se o monopolista aumentar muito a quantidade produzida, ele ganha no preço, mas ele perde na quantidade. Enquanto no mercado de concorrência perfeita ele não se preocupa com isso, no monopólio ele tem que se preocupar. Porque se ele ofertar muito, se ele cobrar um preço muito caro, a quantidade demandada cai muito. Certo, pessoal? Caiu não? Caiu não, professor. Estão processando ainda? Eu queria que o senhor repetisse esse último pensamento, que eu fiquei meio bugado. Não, tranquilo. O raciocínio tem que ser, mais do que essa parte matemática, ele tem que ser que a receita marginal no monopólio é uma relação entre o preço e a quantidade. No caso, se reduzir o preço, aumenta a quantidade? Sim. Então ele tem que encontrar um ponto ótimo. Na verdade, até e aí essa curva daqui que a gente vai usar, que é a curva de custo marginal. Desculpa, receita marginal. Tá? Que a gente vê que ela é mais inclinada do que a curva de demanda. Tranquilo? O importante é entender só isso, que a receita marginal no monopólio é uma relação entre quantidade e preço. Enquanto que na concorrência perfeita eu posso produzir o quanto eu quiser, que eu consigo vender, no monopólio não. E aí eu vou ter um comportamento um pouquinho diferente. Entendi, professor. Obrigado. Tá claro para todo mundo? É uma mudança de pensamento significativa, então podem falar. Posso entender se... Professor, me perdi. De onde que você colocou esse 6 e o porquê dele, nesse cálculozinho? Esse daqui Sabrina. Esse mesmo. Veio do preço. O preço não é esse aqui? Eu só substituir essa variável aqui. Fiz só a substituição de variável. Para mostrar a vocês o porquê que a gente chegou nessa parábola. Tá? Mas, volto a dizer, o principal para a gente aqui não é entender a parte matemática. É entender que a receita marginal no monopólio, ele tem que se preocupar com na relação preço-quantidade. Certo? Enquanto que no mercado de concorrência perfeita o preço é constante, no monopólio não. Professor, Oi, Natália. então Nathalie, né? na prova o senhor não vai cobrar a parte matemática, tipo, da resposta do cálculo? Para isso daqui não, para outras coisas talvez. Tá certo, obrigada. O professor tem a nós, viu? O senhor tá vendo que nosso raciocínio é bem limitado quando coloca o número, viu? É nada, vocês são... Eu, inclusive, Bárbara, até fazer um comentário aqui, eu fiquei extremamente contente com esse trabalho de vocês, esse segundo trabalho. Deu para ver que, em geral, todo mundo entendeu bem os conceitos. Então, fiquei bastante orgulhoso de vocês. Não se subestimem, vocês conseguem. Ou então tiveram uma fonte
muito boa e eu não peguei. Também é uma possibilidade. Mas eu acredito em vocês. E o professor acredita que, pelo menos o meu grupo, achou esse trabalho um pouco mais complicado que o outro, porque não tinha como ter uma certeza. Era uma construção de pensamento que a gente ia tendo, mas não tinha a certeza mesmo da resposta. Eu achei também, Bárbara. Eu achei mais complexo esse trabalho que o primeiro. Eu não sei o grupo de vocês, mas o meu a gente se reúne pelo Meet, né, para discutir. E no meio assim da reunião, acho que com mais de 2 horas de reunião, a gente começou a pensar de outro jeito. Aí foi quando a gente respondeu. Apostando tudo ou nada, né? Ainda bem que parece que foi quase tudo. Mas eu acho que eu já comentei com vocês que a economia tem um quê? Tem um pouco de arte. Como várias outras ciências. Você tem que entender um pouco a lógica do negócio, porque existem vários caminhos diferentes. Então, por exemplo, na questão 4, eu vi que foi que vocês tiveram mais confusão. Muitas vezes entendia o assunto, mas se perdia. Até aproveitando aqui para falar de um negócio que não tem nada a ver com essa matéria de agora, mas que é importantíssimo, até botar em vermelho, que é um troço chamado princípio. Isso serve para todas as ciências. Princípio da parcimônia. O que é isso? Alguém sabe o que é isso? Talvez eu tenha falado quando a gente falou sobre modelos. Em epistemologia, o pessoal chama isso de navalha de Ockham. Em homenagem a Guilherme. Agora eu sei o que é, professor. Oi? Agora eu sei o que é. Navalha de Ockham, eu sei o que é. Pronto. O que é? A gente tem que sempre escolher, digamos, a interpretação mais simples, a possibilidade mais simples. Perfeito. O princípio da parcimônia é até mais lógico. Mas pelo visto você é mais filosófico, né, Enzo? Pois é. E esse princípio vale para tudo, todas as ciências. Então, quando vocês estão estudando física, sei lá, cinemática, vocês consideram atrito, resistência do ar? Não. Na universidade se considera muito pouco. E quando se considera atrito constante. Ele não é constante na realidade, é? Resistência do ar é constante? Não. Mas por que a gente faz isso? Para simplificar. É da ideia da navalha de Ockham que vem a ciência baseada em modelos. Os modelos simplificam a realidade, eles não são exatamente a realidade. Então, na questão 4, por exemplo, a gente estava analisando o mercado médico. E o primeiro item perguntava do impacto que teria na redução do salário de enfermeiras. Muita gente passou a analisar o mercado de trabalho de enfermagem, que é extremamente complexo e era fora do objeto. É mais fácil a gente simplificar e pensar que eu só quero considerar aquelas variáveis como dadas e analisar o meu modelo, porque senão eu termino me perdendo de um caminho. Então a ideia da simplificação, do princípio da parcimônia, é não me perder pelo caminho. Tá? E para isso, em economia, ainda tem outra coisa que se chama uma decorrência lógica do princípio da parcimônia, que é uma expressão ceteris paribus. Alguém sabe o que é isso? O senhor falou que é deixar as variáveis constantes, né? Exatamente. Todas as outras variáveis são constantes. Então, quando eu estou estudando um mercado, eu considero que os outros mercados são dados. Então, no caso lá da questão, eu considero que o preço do salário das enfermeiras vai permanecer aquele. Houve uma redução, acabou. Vai ser aquela redução. Eu não vou estudar o outro mercado, porque aí precisaria de uma outra análise. Aí vocês vão dizer, mas foge da realidade. Quanto mais próximo à realidade a gente chega, mais complexo fica. Então, existem modelos que analisam vários mercados distintos. Em geral, a gente está analisando aqui modelos estáticos, mas os modelos não são estáticos. A realidade não é estática, é dinâmica. Só que se a gente for incorporar a análise de dinâmicas,
o nível de complexidade fica bem maior. Ao invés de tratar de equações lineares, como a gente usou aqui, equações de primeiro grau, a gente vai trabalhar com equações diferenciais, ordinárias e parciais. Então, assim, dificulta muito a análise, e o ganho marginal, o ganho por essa análise a mais não é tão grande. Entendem? Então, no raciocínio da ciência, a gente, e esse princípio da parcimônia, também utiliza a análise marginal. O ganho por incorporar mais variáveis, ele é pequeno com relação ao custo que vai ter. E aí, Enzo, também entra um pouco dessa mesma ideia de Pareto. Você lembra que você me perguntou no começo da aula do 80-20? Sim, sim. A maior parte do conteúdo está nos 20%. Ou está nos 20% no sentido assim, está na menor parte. Acima disso, o custo marginal vai ser muito maior do que o benefício marginal. Então eu posso incorporar mais coisas? Posso, mas vai ser um custo alto para um benefício pequeno. Entendi, professor. Enfim, eu nem lembro porque a gente falou disso, mas... Foi por quê? Por conta da questão 4, que o senhor disse que acha que foi a que a gente teve mais dificuldade. Exatamente, Bárbara. Mas seguindo. Tá, então a gente já viu a receita marginal do monopólio, ela é decrescente, ela não é constante. Então vamos incorporar isso ao gráfico que a gente tinha de produção da empresa. Então a gente tinha mais ou menos uma curva de custo variável assim, a curva de custo marginal assim, custo médio. Não era isso que a gente tinha? Sim. E o preço... E o preço ficava aqui. E essa era a quantidade. Não é isso? Não foi isso que a gente viu? Derek? Sim, professor. Isso era a decisão do produtor no mercado de concorrência perfeita. Não foi? A partir desse ponto que é asterisco, valeria a pena produzir. E aí a curva de oferta, a gente colocou até como sendo até aqui 0, e a partir daqui coincidiria com essa curva de custo marginal. Não foi? Tá. No mercado monopolista vai ser um pouco diferente, porque a curva não vai ser essa daqui, essa reta aqui, é o preço, que é igual à receita marginal do mercado de concorrência perfeita. No caso do monopólio, não acontece isso. Vocês preferem que eu deixe ou que eu apague essa azul? Deixa, professor, para a gente poder comparar. Tá. No mercado de concorrência monopolista, o que a gente viu é que existe uma reta vou botar assim, mas isso é o que menos importa. Então essa aqui vai ser a receita marginal. Tá? Ela não vai ser uma reta paralela como tem lá nessa outra. Qual vai ser o ponto onde não, peraí, ainda faltou aqui uma outra reta. Essa é a curva de receita marginal
e essa é a curva de demanda. Certo? Certo. Então vamos lá. Ponto 1. Eu vou apagar essa azul para não misturar. Tá. Qual o ponto onde esse monopolista vai produzir? A, B, C ou D? Espera aí, ainda tem outra aqui. A, B, C, D ou E? Uma curva representa curva marginal de... Se eu lembrar, professor, as duas curvas elas são o que mesmo? Confesso que deu branco agora. A curva em vermelho é a curva de oferta, o CMG é o custo marginal e CME é custo variável médio. Ele vai produzir até o C, então. Qual vai ser? Tem que estar abaixo do custo variável médio. Não, a gente está analisando agora o mercado de concorrência monopolista, o mercado de monopólio. Não é a concorrência perfeita, não. Certo. Seria o ponto D, professor? Por quê? Como é que eu posso explicar? Eu acredito que... Eu estou raciocinando. Né? Seria um ponto ideal até o limite do custo marginal. O custo marginal é essa curva daqui. Essa curva... Deixa eu botar... Custo marginal, essa roxa. Ah, sim, eu estava entendendo as letras, não. Essa de azul é o custo variável médio. Ah, não tem nada a ver com custo variável médio, não. Não é a letra D. Vou chutar tudo logo, professor. Nem se é o B, sei lá, acho que é o B. Vou seguir nessa lógica, né? De até o limite do custo. O B? Isso. Tá. Enzo falou alguma outra coisa. Não, eu tava brincando, dizendo que vou chutar, porque eu não faço a menor ideia. Vamos lá, vou ajudar vocês. Lembram disso? Receita marginal é igual ao custo marginal. Pronto. Sempre quando pensar em edição de produção, é isso. A, B, C ou D? A letra A, né, professor? Tá, eu admito que eu fiz uma sacanagemzinha aqui. A quantidade é realmente aqui. Fala, professor, não tô aguentando mais, diga logo. No ponto E. Mas o raciocínio do ponto A tá certo. Porque isso determina a quantidade. Mas o preço vai ser lá em cima do ponto E. Porque é onde está a demanda. Seria o acidente do consumidor, ponto E?
A gente vai ver daqui a pouco, mas bem apontado. O ponto E ajuda a determinar o excedente do consumidor. Então vai ser onde o custo marginal encontra a receita marginal no ponto A, vai determinar a quantidade. O preço ele vai vender na curva de demanda. Porque a curva de demanda, se lembram que é a relação que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, se ele produz a quantidade Q1, as pessoas estão dispostas a pagar o preço P5. Ele não vai vender por P1, vai? Vai vender por P1? Não. Então, ele vende lá em cima por P5. Tá entendendo, Derek? Entendi, professor, entendi. Mas o ponto de decisão realmente é o ponto A. Tá? Ele que faz com que decida. Agora, o preço em questão vai ser o preço lá em cima, P5. Já que tem pessoas dispostas a pagar aqui em cima. Tá. E se a gente tivesse no mercado... Conseguiu entender, Sabrina? Até porque, professor, ele teria que tocar o gráfico de demanda, né? Exatamente. Foi por isso aqui. Então, se ele produz Q1, existem pessoas lá em cima em E que estão dispostas a pagar. Ele não vai vender por menos. Então, ele vende lá em cima. Tá. E se a gente tivesse... Enzo, você tocou um ponto importantíssimo, que é a demanda, né? Então, qual seria o ponto de produção se fosse um mercado de concorrência perfeita? Antes eu achava que era o C, mas agora, depois da explicação, é o A? Vai ser o B. Hoje tá. Porque no mercado de concorrência perfeita, é óbvio, nesse caso aqui ele teria um lucro, iria aumentar a quantidade, no longo prazo seria o ponto C. Então seu raciocínio não estava errado. Certo. Tá? Mas nesse caso aqui, por que é o ponto B? Porque a curva vermelha não é a curva de oferta? Tá lembrado? Sim. E a curva rosa é a de demanda. Então o equilíbrio vai ser nesse ponto B. Agora ficou claro. Depois dessa informação ficou... Pronto. Ficou tá. claro. E aí a gente vai para um negócio mais legal que tem, que é o que o Wesley falou aí de excedentes. Tá? Ele vai produzir no ponto E. Essa parte daqui, eu vou pintar o gráfico aqui de algumas cores. Professor. Oi. Só para tirar uma dúvida, eu acho que eu entendi errado, mas na minha cabeça, esse modelo meio que indica que o monopolista ele sempre vai produzir, digamos, a menor quantidade pelo maior preço. Tipo assim, aí a minha pergunta... Deixa eu só terminar isso aqui, porque acho que talvez responda a sua pergunta. Tá bom. Acho que vai responder. Tá. Qual o custo do produtor monopolista? Essa primeira parte aqui de baixo, né? Esse ponto que eu estou pintando aqui é o custo variável médio, nessa quantidade. Então, o custo vai ser essa área em azul. Não é isso? Porque é o que está nesse retângulo tocando o custo variável. Tranquilo? Essa área cinza aqui é o lucro do empresário. Faz sentido? Ô, professor, você pode explicar novamente o azul? Tá. Claro, Bárbara. O custo da empresa, o custo total vai ser a quantidade de produtos vezes o custo médio. Não é isso? É. Então, o custo total
vai ser... Qual foi a quantidade que eu vendi? Q1. Não foi? Foi. Vezes o custo médio naquele ponto, que é esse ponto aqui roxo escuro. Que é o ponto em que Q1 tocaria o custo médio. Não é? Ah, agora eu entendi o que você entendeu. Tranquilo? Sim, eu tô entendendo agora. Pronto. E o cinza vai ser o lucro, que é igual a receita total menos o custo total. Tranquilo com isso? Faz sentido? Faz. Tá. O lucro também é conhecido como excedente do produtor. Tá, então, tá aqui. Lucro é tudo aquilo que excede os custos dele. E eu estou falando isso para tocar no ponto que o Wesley citou, que é no excedente do consumidor. O excedente do consumidor é essa área amarela aqui. Por que essa área amarela, Wesley? Porque a área amarela eu não sei exatamente, só sei que é o preço que o consumidor está disposto a pagar a mais do produto, caso que ele acha que vale a pena. Perfeito. Mas sabe exatamente sim. Nesse ponto aqui, amarelo. Dá para ver o ponto amarelo? Dá. Ele está disposto a pagar esse preço aqui em cima, não é? Mas ele só paga P5. Nesse ponto aqui, ele está disposto a pagar isso aqui. Mas ele só paga P5. Né? E por aí vai. Todas essas pessoas aqui em cima estão dispostas a pagar mais do que eles efetivamente pagam. Não estão? Ou seja, eles saem mais satisfeitos com o negócio. Tipo, se eu estou disposto a pagar R$3.000 por um celular e você, Wesley, me vende por 2.500, eu vou lhe dar 2.500 e vou ficar com o celular que me dá um nível de satisfação igual a R$3.000 mais os R$500 excedentes. Não é verdade? Ah, entendi. Então esses R$500 é o meu excedente, o excedente do consumidor. É o nível de satisfação adicional. Tá? Então vamos lá. Lucro amarelo, excedente do consumidor. E de azul, custos totais. Tranquilo isso aí? Tranquilo. Pronto, aí a gente falta só um conceito aqui importante, que é nessa região aqui, tipo, esse ponto marrom que eu estou colocando na curva de demanda, as pessoas estão dispostas a pagar mais do que o custo marginal, não estão? O custo marginal está aqui embaixo. Não é? Sim. Nesse outro ponto aqui, as pessoas estão dispostas a pagar mais do que o custo marginal. Até o ponto onde elas se tocam. Então essa área marrom aqui é o que se chama de peso morto. Seria a redução da satisfação? Perfeito. É a redução da satisfação da sociedade em decorrência do monopólio. Porque, como a gente conversou, se fosse um mercado de concorrência perfeita, a produção seria no ponto B, não é? Não seria?
Sim, sim. Que é o ponto de equilíbrio. No monopólio, a produção é menor. Então, mesmo que as pessoas estejam dispostas a pagar mais do que o custo marginal, não tem produção desses bens. Há uma perda de satisfação na sociedade. Ninguém ganha com isso. Essa parte marrom aí, ninguém ganha. A diferença é que no mercado de concorrência perfeita, a área de lucro para o empresário seria menor. Então ele não quer. Ô professor, você poderia dizer um exemplo prático do dia a dia que acontece isso do peso morto? Claro. Alguém falou de... Deixa eu pensar aqui num monopólio, Natália. Pronto, pegar o mercado de telefonia. Tá? O mercado de telefonia era um monopólio e a oferta de bens era extremamente cara. Não sei se... Certamente vocês não pegaram isso porque são todos muito jovens. Mas nos anos 90 era muito caro você ter uma linha telefônica. E aí quando privatizou e começou a ter uma concorrência maior, o que a gente viu foi um aumento, uma redução dos preços, um aumento da oferta. Tá? Então havia uma perda para a sociedade por conta da concentração em uma empresa só. As pessoas estavam dispostas a pagar mais do que porque o custo marginal da telecomunicação é muito baixo. O custo fixo é alto, o custo de instalação é alto, mas o custo marginal é muito baixo. Mesmo quando a gente está falando de telefonia fixa, vamos supor que você seja minha vizinha. Aí a empresa de telefonia coloca um telefone na sua casa. O custo que ela tem para colocar na minha casa, que é vizinha, é muito baixo. O custo alto é de você manter a estrutura. Certo? Entendi agora. Muito obrigada. Então a gente tinha um peso morto por conta daquele monopólio. Tá? E aí quando tem concorrência, a tendência é reduzir preços e aumentar a quantidade ofertada. Respondi a pergunta, Pietro? Eu acho que o senhor respondeu, mas eu não sei se eu entendi direito. Por exemplo, eu acho que meu raciocínio era mais ou menos o seguinte: não existe a possibilidade de produzir... Eu não sei se existe a possibilidade de produzir mais e ganhar mais, mesmo produzindo mais. Eu não sei se... Tá. Se deu para entender. Um pressuposto que a gente está usando aqui é que ele tem que vender para todos pelo mesmo preço. Tá? Então, se ele reduzir... eu vou pintar aqui de preto para... Não. Se ele reduzir, se ele pegar esse ponto E aqui e deslocar para baixo, ele vai reduzindo a altura e aumentando o comprimento, não é? É isso, ele vai reduzindo o preço e aumenta a quantidade vendida, não é? Não é isso, Pietro? Sim, professor. A decisão de maximização é uma questão matemática até relativamente simples. Como é que você faz para maximizar um quadrilátero com alguma constrição para saber qual a maior relação de lado e altura? E foi isso que a gente fez aqui em cima, por isso que eu desenhei essa função daqui da receita marginal. Tá? Matematicamente é fácil mostrar que vai ser nesse ponto aqui do Q1. Certo? Então, ele, considerando que o preço é o mesmo para todos, ele não tem como produzir mais sem reduzir o preço. É uma questão de maximização. Como é que ele pode aumentar o preço? Espera só um minutinho, pessoal, rapidinho.
Oi, pessoal. Tá. Existe uma outra forma de aumentar preço, de aumentar a receita, Pietro, fazendo um negócio chamado discriminação de preço. Tá? E aí, é algo que eu toquei também no assunto, chama discriminação de preço. Existem várias formas diferentes de você discriminar preço. Porque se o produtor ele conseguisse discriminar de modo perfeito todos os preços, ele ia produzir até o ponto B mesmo. Ele ia cobrando de cada um das pessoas o máximo que ela está disposta a pagar. Não é? Só que as estruturas jurídicas, em geral, proíbem esse tipo de comportamento, porque faria com que o monopolista ficasse com todo o excedente. Ele se apropriaria todo o excedente do consumidor. Então, em regra, a discriminação de preço é algo proibido. Então, a gente viu que o monopólio é algo ruim, porque reduz o nível de satisfação via peso morto. E a discriminação de preço, que não reduziria o nível de produção, mas faria uma distribuição dos bens de modo socialmente injusto ou não aceitável. Tá. Mas apesar de ser proibido, a gente tem muitas formas diferentes e aceitáveis de discriminação de preço. Alguém poderia me dar um exemplo? Meia entrada? Não sei. Boa. Meia entrada. Um produto à vista e no cartão. Tá, vamos primeiro pela meia entrada. Ela tá fazendo o quê, Pietro? A meia entrada é para todo mundo? Não, ela está privilegiando, supostamente, um grupo específico, ou seja, estudantes, talvez pessoas que não tenham tanta condição financeira, etc. Ou seja, ele consegue pegar aqui 2 grupos. Vamos supor, ele coloca P5 e vamos colocar o preço aqui e o preço aqui. Eu consigo pegar primeiro essa parte que está aqui em cima e depois essa outra parte daqui. Não é o que acontece com o cinema ou com a meia entrada em geral? O que mais? Enzo falou, deu um outro exemplo. Foi o que, Enzo? Formas de pagamento diferentes? Isso, em alguns estabelecimentos eles vendem um preço à vista e outro preço a prazo. Tá. Eu não sei se isso é uma discriminação de preço ou se é só uma forma de incorporar outros custos, porque os custos são diferentes, né? Se você paga à vista, o custo para o fornecedor, para o empresário é menor. Se você paga a prazo, ele tem um custo, seja ele financiando ou seja o risco de inadimplemento. Então, não sei se seria discriminação de preço. Pietro? Professor, Lara? Como exemplo também, uma inscrição e você faz uma isenção para uma pessoa mais vulnerável economicamente? É que no caso da isenção você chega a uma gratuidade mesmo, né? Então você pegaria alguém que está aqui no final da curva de demanda, disposto a pagar quase nada. Mas reduzindo, assim. Então. Sim, seria similar a essa ideia da meia entrada, né? Ou pegar, sei lá, uma coisa bem comum, telefone celular. Oi, Luiz, pode falar. Eu ia perguntar se convênio entraria. Sim. Os convênios que dão desconto, não é isso? Isso, em plano de saúde. Isso é uma forma de você segregar os grupos e conseguir preços diferentes para esses grupos. Se você muda um pouquinho o aparelho celular, você pega a Apple, lançou um iPhone novo, acho que tem 3 ou 4 modelos, né? Eu não entendo muito não. Mas tem uns 3 ou 4 modelos diferentes.
Aí você vai dizer, mas o mercado é diferente. É nada, é tudo a mesma coisa. O que muda, se você vai ver nas especificações técnicas, a mudança é mínima de um e outro. Mas eles conseguem diferenciar preço e cobrar mais caro das pessoas que estão mais dispostas a pagar, por uma besteirinha a mais que ele não vai nem usar. Professor, existem algumas discriminações que são benéficas e outras negativas? Ou todas são? Existem algumas que são proibidas e outras que não são proibidas. O que é benéfico eu acho tão difícil de definir ou de entender. Lara, o que seria benéfico? Lucrativo ou satisfação para a sociedade? Para a empresa ou para a sociedade? Para a sociedade. O monopólio ele tem suas vantagens. Ele consegue ganhos de escala que permite produzir a preços muito menores. Então, o órgão que controla a questão de monopólios no Brasil se chama CADE. Vocês já ouviram falar no CADE? Acho que eu já comentei com vocês, né? Ou não? Vou comentar lá. Já. Pronto. O CADE é que controla, e aí ele não impede necessariamente monopólios, mas ele impede a aquisição de monopólios por vias de fusão ou de acordos ilícitos, principalmente para evitar o uso do poder de monopólio. Evitar a autarquia federal. Para evitar a existência de peso morto. Então, às vezes, mesmo em fusão, aconteceu nos anos 90, acho que foi começo dos anos 2000, que foi da Brahma com a Antártica, que hoje em dia é a maior cervejeira do mundo. O CADE permitiu, criou algumas restrições, eles tiveram que vender uma das marcas, mas a ideia da permissão era porque o mercado seria um mercado internacional, então eles queriam competir fora. E garantiram que os preços não iam subir de modo a ter prejuízo para a sociedade, de modo a gerar peso morto. Então existem ganhos no monopólio. E a discriminação de preço é um problema do consumidor. Em geral, é algo que se coíbe, Lara. Mas eu acho que as discussões são muito mais filosóficas do que econômicas. Porque até se você permite uma discriminação perfeita de preço, e tudo isso aqui fica com o monopolista, mas ele produz até o nível B, tudo isso aqui fica com ele. Qual o problema disso? Alguém pode fazer alguma crítica a isso? Você não tem escolha, né? Você não tem quase que... Enfim, se você precisar muito, eu fico pensando, se você precisar muito desse produto ou serviço que está sendo colocado, enfim, você é quase que obrigado. Sim, mas em geral as críticas existem, eu concordo com boa parte delas, Derek, mas são críticas mais filosóficas, mais de questão de justiça. Em termos de eficiência, nem sempre a distribuição de modo injusto ela gera ineficiência. O que não quer dizer que deve ser feito, que deve ser protegido pelo Estado. Então, o que a gente deve estimular é a concorrência. Porque na concorrência a gente sabe que os fornecedores tendem a produzir o máximo e a parte do consumidor eles não se apropriam. Então, as normas que a gente tem, elas são para estimular a concorrência e para coibir discriminação de preço. Um outro exemplo clássico de discriminação de preço, acho que eu até comentei na aula da manhã, que eu acho que algumas pessoas participaram daqui. A passagem aérea. A pessoa vai no mesmo voo que outra, mas pagam preços diferentes. Não é verdade? Como é que eles fazem isso? Qual a lógica de discriminação de preço que eles usam? Eles dão um incentivo a uma pessoa que se planejou e quis pagar antecipadamente? As pessoas cujo custo de oportunidade são menores, elas podem se planejar com antecedência, fazer todo esse planejamento.
geralmente elas estão menos dispostas a pagar, elas não pagariam muito caro por uma passagem aérea. Em contrapartida, uma pessoa que compra em cima da hora, a viagem é mais importante, assim, o custo de oportunidade para ela não ir é muito alto. Não é verdade? Geralmente alguém que tem um grande negócio ou uma questão muito importante para viajar. E aí, como os custos de oportunidade de não viajar é muito alto, as pessoas estão dispostas a pagar mais. É uma discriminação de preço. Mesmo sendo o mesmo produto. A ideia de vender, que a gente vê muito no supermercado, compre 3, pague 1, ou sei lá, compre 3 e ganhe 1 de graça. Não tem essas promoções? Será que isso é uma discriminação de preço? Ou não? Eu acho que sim, professor. É tipo a mesma ideia de fidelizar um cliente, né? Quando Exato. você compra várias vezes. Então, a gente em geral não gosta de discriminação de preço, mas é algo extremamente comum e que deve ser muito bem utilizado. Tá? E a parte das discussões filosóficas sobre discriminação de preço a gente não vai conduzir aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Sim, professor. E aí, tem mais algum ponto que queiram falar? Então, o monopólio é uma falha de mercado por conta desse peso morto aqui. Ele não gera maior eficiência para o mercado, então é uma falha. Falha de mercado. Como Lara falou no começo, a gente tem um espectro aqui, entre monopólio e a concorrência perfeita. Tem um monte de outras coisas aqui no caminho. A maior parte delas é o que a gente chama de, que eu já falei para vocês, é o mercado de concorrência monopolista. Onde existe algum monopólio, algum poder de monopólio. Na verdade, a gente trabalha com a ideia de poder de monopólio. Todo empresário, qualquer pessoa, qualquer fornecedor quer ter mais poder de monopólio e para a sociedade é bom que tenha mais concorrência e menos poder de monopólio. Beleza? Então, quando a gente vê corporações lutando por exclusividades para alguma coisa, por exemplo, quem pode representar, sei lá, se você vai fazer um inventário extrajudicial, que hoje em dia é possível e é algo extremamente prático. Antigamente, se alguém morria, tinha que fazer um inventário judicialmente. Hoje em dia, para fazer um inventário extrajudicial, você faz um cartório, mas precisa de um advogado. Isso é lobby da OAB. É uma forma de criar um mercado só para advogados. Que não é um mercado em geral concentrado, né? Hoje em dia tem muitos advogados. Mas a ideia das corporações é exatamente criar concorrências. Desculpa, evitar concorrências, criar barreiras. Táxi, a questão do táxi e do Uber. O que a gente vê é exatamente isso. Todo mundo quer um monopólio. E para a sociedade é melhor ter concorrência. Tá? Quando eu digo é melhor, não estou falando em termos filosóficos, não. É porque a gente consegue resultados melhores. Tá? A gente evita esse peso morto. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tem mais alguma dúvida? Algum ponto que queiram discutir ou perguntar? Não é uma dúvida, não, mas eu fiquei curioso. O senhor já ouviu falar, já deve ter ouvido falar de um economista chamado Bastiat? Já. Francês? Isso que o senhor falou me lembrou muito. Frédéric Bastiat. Mas era só uma curiosidade. Mas por que? Diga aí. Não, é porque ele fala que você tem que pensar do ponto de vista do consumidor.
e se você quer, digamos assim, melhores resultados, e não do ponto de vista do sujeito que produz, porque a tendência é sempre querer monopolizar, né? Tipo assim, se eu sou um médico, de um ponto de vista de negócio, eu não vou querer que determinada doença seja curada. Sim. Mas eu sou... Enfim. E aí tem um negócio... Isso é natural, né? As pessoas vão querer mais monopólio, e tanto em mercados grandes como em mercados pequenos, como você deu no exemplo de médico. E eu vou até adiante. O mercado, em geral, de serviços. Serviços pessoais, seja advogado, seja médico. Por que a gente se esforça para se diferenciar tanto? Vocês vão, em breve, ser advogados? E aí, vocês vão só até a OAB e vão ficar por isso mesmo, abrir um escritório? Ou vão tentar construir uma imagem de pessoas diferenciadas no mercado? Provavelmente vão querer se diferenciar. Vocês estão aqui na Federal só porque não paga? Ou porque é uma universidade que tem mais prestígio do que uma particular? Tudo isso é para aumentar o poder de monopólio de vocês. Isso muitas vezes tem um lado bom. Essa busca por mais poder de monopólio é algo bom para a sociedade. O que o Estado não deve é dar poder demais. A gente tem casos clássicos importantes que envolvem a Microsoft, que envolvem a AT&T nos Estados Unidos e no mundo todo. Essa área é bem legal. Quando eu falei para vocês do CAD, eu falei do programa de estágio que eles têm. Ou não? Você mencionou, professor. Acho que você falou estágio. Tá, tem um programa de estágio muito legal. Eu recomendo vocês acompanharem. Professor, eu tenho uma dúvida, assim, já que o senhor abriu esse espaço para dúvidas aleatórias. Claro. Eu sei que eu estou me antecipando um pouco em direito administrativo, mas eu queria entender o processo, assim, como é que esse CAD julga? Ele simplesmente, inicia um processo administrativo ou em outros âmbitos? Isso atinge, por exemplo, penal, civil? Então, o CAD é um órgão administrativo, é um tribunal administrativo. Existem outros órgãos administrativos que precedem. O principal deles é a SEAD, que é vinculado ao Ministério da SEAI, que é vinculado ao Ministério da Economia, que protegem a concorrência. Então, eles só fazem tribunal administrativo, então eles impõem multa, mas a parte penal é feita pelo Ministério Público. Inclusive tem um Ministério Público vinculado ao CAD, ao Ministério Público Federal, é um procurador da República que atua lá, e qualquer ação penal, eventualmente, ele impetra depois, na Justiça Federal. Mas é um tribunal administrativo. Então existe alguns critérios para as aquisições, para as fusões serem submetidas ao CAD. Existem umas questões de alçada, digam respeito ao valor da operação e ao mercado, que eles chamam de mercado relevante, é o mercado em questão. Salvo engano, se não mudou a lei, é 20% do mercado relevante. Então, se duas empresas se fundem e eles têm a participação de mercado acima de 20%, essa fusão tem que ser submetida ao CAD. Então, eles têm esses critérios. Então, como todo tribunal administrativo, eles são demandados e existem obrigações legais das pessoas submeterem essas fusões. Mas mesmo que não submetam, mesmo além dessas duas questões de valor e de mercado para fusões, qualquer acordo ilegal pode ser enviado para lá. Por exemplo, há alguns anos, os postos de gasolina no Brasil inteiro, inclusive aqui na Paraíba, faziam acordos, cartéis. Não eram fusões, mas eles faziam acordos ilícitos para usar mais poder de monopólio. E aí tiveram algumas representações no CAD. Óbvio que não foram eles não submeteram nada, mas o CAD chamou todos os postos, eles foram notificados para apresentar defesa no processo. Então, é um tribunal aberto
as empresas são obrigadas a submeter algumas fusões e o Ministério Público e a Procuradoria do CAD, eles podem receber denúncia de qualquer pessoa. Depois de avaliar o caso, eles podem fazer representações internas. Mas enfim, Interessante. é algo bem legal e tem umas atuações bem interessantes. Mais alguma dúvida? Eu vou dar uma olhada na pesquisa, se foi concluída, né? A pesquisa não, enquete.